Olá a todas, todos e todos. Bem-vindos a mais um Diálogos Despatologizantes, o podcast do Despatologiza, o Movimento pela Despatologização da Vida. E nós já estamos no número 32. Né? Começamos há pouco tempo, mas já temos bastante material para todos compartilharmos. Eu sou Maria Aparecida Moisés, sou professora titular de pediatria da Unicamp, militante do Despatologiza, e hoje eu tenho a honra, o prazer e a tarefa de conversar nesse nosso podcast com a Vanessa Furtado, que é uma querida amiga, é doutora em psicologia no Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso, mãe da Elis, e é coordenadora de acessibilidade e saúde mental da Universidade Federal de Mato Grosso. Também é diretora da Abrasme, Associação Brasileira de Saúde Mental, especificamente a diretora de comunicação. Também é colaboradora do portal Med em Brasil e é militante do Despatologiza. A Vanessa vem pesquisando já há bastante tempo a área de saúde mental, direitos humanos, determinação social do sofrimento psíquico e na linha da psicologia histórico-cultural. E a Vanessa hoje tem o desafio, e eu tenho o desafio de conversar com a Vanessa sobre um tema que junta tudo. Né? O título do nosso podcast é Enfrentar o modelo biomédico e despatologizar a vida. Tarefas para a luta antimanicomial. E eu acho que é uma síntese perfeita da luta da Abrasme, do Med em Brasil, do Despatologiza, de todos nós que estamos empenhados em uma saúde mental que seja includente e que inclua todos e trabalhe com a concepção de cuidar em liberdade. Né? Manicômios nunca mais, né? Por isso a luta antimanicomial, o cuidado se faz em liberdade, mas a Vanessa se dispôs a conversar com a gente por como é que esta luta antimanicomial, né, se articula com a patologização da vida e, portanto, a necessidade de despatologizar e do início de tudo, que é o modelo biomédico. Acho que eu vou pedir para você começar falando do modelo biomédico, Vanessa, porque eu acho que é um dos alicerces dessa nossa conversa. Né? O que é afinal, esse modelo biomédico que a gente fala tanto? Oi, Cida, obrigada pelo convite. Eu estou aqui radiante de poder compartilhar essa conversa com você. Eu esqueci de agradecer em meu nome, em nome do Despatologiza. Muito obrigada. É um prazer e uma honra estar aqui com você. Desculpa. Imagina, a honra é toda minha. Eu estou aqui. Eu brinco com as minhas alunas que eu leio seus textos e da Cecília desde que eu sou criança pequena, lá na psicologia, e é uma salvação, né? Poder ter o seu trabalho e a sua pesquisa para a gente poder fazer as discussões que a gente tem feito hoje, que infelizmente é uma discussão de uma minoria, né? Mas tem uma série de questões aí que a gente precisa discutir, por que essa minoria é minoria e não maioria, né? Enfim. Mas vou começar respondendo a sua pergunta, que acho que já vai dar bastante pano para manga, né? O modelo biomédico, eu vou contar um pouco dessa história, né? Eu trabalhei na minha tese sobre determinação social da esquizofrenia, né? E no trabalho eu me coloquei o desafio de colocar como discutir esse diagnóstico sem pensar, não é nem sem pensar, né? Como discutir esse diagnóstico a partir da determinação social e como que a gente consegue pensar o processo de constituição desse adoecimento, né? Porque teoricamente, hegemonicamente, todo mundo diz, é genético, é genético. Mas quando a gente cai nas pesquisas da genética, tem uma discussão que vai dizendo que, olha, a esquizofrenia não é genética, né? E eu fui tentar entender isso, né? Como que eu penso a determinação social da saúde para
pensar a esquizofrenia, que para mim acho que é um dos diagnósticos aí mais emblemáticos, né, e que mais sofre com as influências e a ideologia do modelo biomédico. Então, o que, que eu fiz, né? Eu falo que minha tese é de passos atrás. Eu fui entender o que é o modelo biomédico, né? Então, fui ler e fui pensar esse debate. E eu acho que, de forma muito resumida, né, a gente pode dizer que a essência do modelo biomédico é entender que o nosso corpo, nosso organismo, né, o que constitui a gente biologicamente é determinante em relação ao processo de desenvolvimento que é histórico-social, né? Então, a noção do modelo biomédico tem na constituição biológica humana a sua essência, como a gente pode, ou o seu cerne, né? E a partir daí, a gente vai discutindo, né, como se o processo de evolução biológico, o processo de evolução das espécies tivesse sido um processo linear, né, que a gente ainda até hoje herdou características dos nossos antepassados de forma biológica, né, pela hereditariedade genética, e não cultural, e não histórica. Então, o modelo biomédico coloca a gente neste lugar, que o biológico é determinante para a manifestação de sofrimentos e adoecimentos, como é o caso da esquizofrenia. É um biológico sem vida, né? Porque é um sem interação. o corpo vivo, o corpo biológico vivo, é irregular, é imprevisível, ele interage, ele se transforma, ele transforma o ambiente. Este corpo biológico está morto, porque ele não interage, ele não se transforma. Né? É tipo isso. É isso, né? Quer dizer, de biologia mesmo, não tem, né? Já morreu o corpo biológico, né? Que o corpo biológico é lógico que é importante, mas como um substrato onde se constitui todo o resto. E é um corpo vivo que está o tempo todo interagindo e se modificando. Né? Só estou enfatizando, Exatamente. porque biologia é vida, né? E é movimento, é ação, né? Escolhas que não cabem no modelo biomédico, né? O modelo Exatamente. biomédico É como se a gente fosse átomos, né? Isso, resume bem, como se a gente já fosse ali tudo pré-determinado e vai ser desse jeito, pronto, né? Tipo, nasceu com isso, não tem jeito. A única coisa que a gente pode fazer, e aí, né, o segundo passo, é medicar. Porque a gente só vai lidar com os sintomas, então a gente medica porque isso não tem transformação, né? Basicamente essa é a ideia. Desculpe, eu dei uma interrompida e cortei o seu raciocínio. Você estava falando do modelo biomédico, aí eu dei uma cortada em você. Mas deu uma cortada para a gente continuar, né? Que eu acho que é isso mesmo, um corpo, é como se fosse um corpo sem vida, né? E sendo esse corpo que você já nasce com tudo determinado, né? Que vai desenvolver, você tendo essa herança genética, não tem mais o que ser feito. A única coisa que você não tem como transformar, né? Quando eu fui fazendo essa pesquisa, porque eu pensava justamente isso, peraí, como que até quando a gente, sei lá, bota uma árvore que, sei lá, ela tá num espaço e o caule dela muda, como que eu chamo isso de... Isso também tem a ver com uma determinação social do espaço, ela vai se adaptando. Como que a gente fala disso se a gente fala dessa determinação, desse determinismo, né, que é o modelo biomédico, do biológico, né? E aí, quando eu vou estudar genética, eu descubro uma área da genética que chama epigenética, e que aí a epigenética vai contar da interação com o meio. Aí eu, opa, isso muda o fenótipo. Sim. Aí eu, opa, peraí, que aqui a gente tem um caminho, né? Como que eu fujo desse debate da genética? E não é nem como eu fujo, né? Quando eu fui descobrindo, assim, basicamente no campo da genética, os geneticistas... Como é que você usa a genética? Exatamente, porque para os geneticistas, assim, a gente herda características básicas. Todo o resto é influenciado pelo meio. Todo o resto. Sim. Então, características básicas quer dizer cor da pele, estrutural. Cor da pele, cor do olho, e o resto é tudo modificado, influenciado e desenvolvido pelo meio, né? Na interação, na nossa atividade com o meio. E aí enfim, né? Eu brinco que
falo, nossa, se até passarinho muda, como que a gente não muda, né? E aí os estudos vão falando, né, dos animais, mas tinha uma outra questão que me pegava. Eu estudo Vygotsky, né, desde a graduação, tenho aí quase uns 20 anos, e aí o Vygotsky fala de uma coisa que eu pensava, qual é a biologia que o Vygotsky estudou para ele falar de plasticidade? Sim. Aí o que é essa plasticidade que o Vygotsky tanto diz? Que o cérebro tem plasticidade, que a gente tem plasticidade biológica. E aí eu fui descobrindo, né, investigando, e descubro, então, um livro que se chama Evolução em Quatro Dimensões e que vai discutindo epigenética, plasticidade. Aí eu descubro os textos e os trabalhos de pesquisa do Lewontin, que é um biólogo e que vai é americano, né, de base marxista, que vai contando. Maravilhoso, maravilhoso Sim, ele. e aí ele tem, junto com o Levins, um livro que eu fui devorando, porque daí foi o meu caminho, né? Eu falei, olha, aqui é dessa biologia. Então, veja, se eu estou dizendo que o cerne do modelo biomédico é esse formato de biologia, é essa biologia aí determinista, eles estão me contando que existe uma outra forma de pensar a biologia, uma outra lógica de pensar a biologia, e que é essa biologia que tem interação com o meio, que muda, que se modifica e que tem, como a gente vai chamar, plasticidade, né? E aí a gente vai saber que todos os seres multicelulares têm uma determinada plasticidade biológica. Então, isso também já é algo que mostra a mudança que acontece no processo nosso, enquanto seres humanos, né, de desenvolvimento. Aí eu falei, opa, então aqui a gente já está saindo do determinismo biológico e pensando que esse biológico se desenvolve na interação com o meio, né? E aí foi essa base que eu peguei para fazer a discussão da determinação social da esquizofrenia. Por que era importante isso para mim? Porque eu trabalhei em CAPS, né? Eu me considero trabalhadora da saúde mental até hoje, embora hoje esteja na academia, mas oriento estágio e trabalhava em CAPS, trabalhei em ambulatório no SUS e sempre tinha históricos de violências relacionadas aos desenvolvimentos, né, do processo ali de sofrimento psíquico mais agravado, como o caso dos delírios, enfim. E eu ficava tentando entender essa interação, assim, né? Como que a gente tem uma série de pessoas que passam por essas violências e desenvolvem, né, esse tipo de adoecimento, e a gente não considera isso. Acho que quando a luz mesmo acende para mim, quando eu tô ainda no mestrado, né, lá na PUC em São Paulo, e começam algumas atividades sobre a questão da ditadura, né? E uma das coisas que me chama muita atenção é a história de como que as pessoas que saem do processo de tortura da ditadura desenvolvem algum tipo de agravamento, né? De desenvolvimento de agravamento de transtorno psíquico delirante, enfim. E a história do Frei Tito, que é uma história para mim assim muito emblemática, né? E eu falo, olha, não é raro as pessoas que passaram por esse processo de tortura desenvolverem algum tipo de transtorno depois. Então, como que a gente liga essa violência a esse desenvolvimento, né, do transtorno? Não pode ser genético isso, né? E aí, então, assim, esse é o fio que me faz caminhar para tentar desvendar isso, né? E aí, junto com o debate ali, né, do Levins, do Lewontin, eu já tinha, né, uma apropriação do debate da determinação social da saúde, né, muito influenciada pela saúde coletiva aqui da Universidade de Mato Grosso, né, os debates que a gente tem aqui, e dos textos do Brei da Laurel, que eu olhava para eles e falava, olha, aqui tem uma galera trazendo essa discussão, né? Sim, E aí eu sim. falei, como que eu junto isso? O primeiro contato é destruidor, destrói a gente, né? Sim, porque você fica, como assim? Peraí, eu cresci a vida inteira pensando outra coisa, como é isso, né?
E para nós, aqui no Mato Grosso, é bastante revelador, porque, por exemplo, a gente tem aqui um índice de câncer de mama muito alto, e os estudos que o ISC aqui produz, o NEASH, né, o núcleo de pesquisa que eu faço parte, vão mostrando que tem incidência do uso do agrotóxico. Então, não é porque a mãe teve, a filha teve, a neta vai ter, é porque todas elas vivem em espaços que têm muita pulverização de agrotóxico. Tipo, Sim, é uma herança social, né? exato, não é É uma herança exatamente social, genética. né? Assim como a desnutrição, né? É uma herança social, não é genética. Passa de Exatamente. mãe para filha, mas porque é social, né? Exatamente. Então, e eu acho que daí depois, né, nesses avanços, o que a gente costuma relacionar significados, coisas como se fossem sinônimos. Uma coisa pode ser hereditária, mas hereditária é herdada a partir da herança social, a partir da linguagem, a partir do comportamento, não necessariamente da genética. Eu acho que essa é Sim, uma questão, sim. né? Tem toda a ancestralidade jogando um peso enorme, né? Com Sim, alimentação, com gosto, música, influenciando tudo, né? Quer dizer, a gente vai constituindo a nossa subjetividade nesse meio familiar primeiro, onde tem uhum, toda a ancestralidade familiar, e depois a gente cai no mundo com a ancestralidade de todos, e vai, né? E é aí que a gente vai se constituindo. Né? Como eu brinco, a exatamente. única que não se muda, não muda nunca, sempre foi igual, sempre vai ser igual, é a Gabriela, que nasceu assim e vai ser sempre assim. Os outros nós mudamos, nós nos Exato. transformamos, para o bem e para o mal. Nossa, sim. A Mas gente é melhora. isso. Desculpa, fala. Não, pode falar. É porque é isso, né? A gente tem essa ideia da imutabilidade. Então, dizer que é genético é como se fosse uma sentença cronificada, assim, né? E aí parece que nunca vai mudar. E aí você descobre que não, né? Olha, é um processo de transformação que muda, inclusive, o nosso substrato biológico e que tem influências, inclusive porque somos seres monistas, né? Não dualistas. Então, por isso a gente precisa pensar nessa forma. E aí, o Levins, ele é um pouco mais sagaz, assim, na crítica, né? E ele vai dizer que o modelo genético, ele é um modelo eugênico. Quando eu estava nessa pesquisa, né, de que biologia era essa do Vygotsky e qual era o período, o processo de desenvolvimento da ciência, eu Uhum, peguei o livro do Robinsbaum, da época ali, né, do início do início do sim. século XX, para entender o desenvolvimento da ciência. E fui lendo. E aí o Robinsbaum diz uma coisa que eu falei, gente, é muito isso aqui, sabe? E aí ele fala assim, se tem que a genética mendeliana como ciência, ela legitima a eugenia, que é uma pseudociência. E aí eu falei, nossa, eu acho que isso aqui tem muito sentido. É isso mesmo, né? Agora, o Vygotsky, ele fala em neuroplasticidade, Isso. né? É uma plasticidade do cérebro, que na época, né, a ciência, a biologia, a medicina ocidentais, né, negavam. Né? Exato. Se formou, acabou, não tem, não tem. E hoje a gente sabe que eles estavam muito mais avançados. Né? Ele tinha conhecimentos da medicina, da biologia, que embasavam toda a discussão do Vygotsky sobre neuroplasticidade. Né? E Sim, aí hoje a gente fala disso tranquilamente, mas no início chocava muito, né? Como é que pode? Mas pode, na verdade é. Né? Nada é uhum, definitivo, nem a morte de neurônio é definitiva. Né? Eles estão sempre exatamente. morrendo e se recompondo e se refazendo, né? E se É, fazendo a plasticidade, né? Se renovando. Né? Todos nós nos renovamos o tempo todo, o corpo todo, inclusive cérebro, que parecia que o uhum, cérebro era um santuário inviolável, né? Que nada mexia nele. Mexe, tudo sim, mexe nele. Né? Até a bala que a criança chupa pode
Pode não, com certeza, mexe no cérebro, porque mexe nas emoções, né? É como se fosse um autômato, né? Tipo, a gente é uma coisa separada do corpo que manda na gente. Não, não é. Participa das mesmas leis de desenvolvimento, né? Então é isso. O cérebro, ele Sim. nasce ali, precisa desse processo de desenvolvimento e interação para se estruturar. O exemplo que eu dei da bala, quer dizer, a criança gosta de bala porque a bala é gostosa. E isso é que dá a emoção do prazer, do gosto e libera neurotransmissores. E não o contrário, Isso. que a gente aprende que é o contrário, né? A criança vai comer Isso. bala porque liberou o neurotransmissor, ela precisa dar. Não, desculpem, a gente não é. Quer dizer, mudou de átomo para neurotransmissor. Não, o neurotransmissor é consequência da vida, né? Porque eu sinto prazer, tristeza, emoções, eu libero neurotransmissores, né? Eles são controlados por mim e não o contrário. Exatamente. Ixi, exatamente isso. A gente tem, é isso, né? O Vygotsky vai trazer isso. Ele tem um texto que é muito legal, que ele vai falar sobre o desenvolvimento cronogênico do cérebro, né? E quando ele fala desse desenvolvimento cronogênico, quer dizer que o desenvolvimento do cérebro é ao longo do tempo. Ele fala assim, ele ainda fala assim, desde 1934, e ele vai falar assim: olha, se eu posso supor que o cérebro está ali e ele se desenvolve, e o que muda no seu processo de desenvolvimento é a relação entre as funções psicológicas e as áreas do cérebro, eu entendo que para ter essa mudança eu dependo do sistema endócrino, porque eu dependo desse crescimento do corpo, e do sistema endócrino depende do sistema digestivo. E aí ele vai relacionando e ele fala, olha, isso aqui não é uma lei de desenvolvimento do cérebro, é uma lei do desenvolvimento do crescimento do corpo como um todo, né? Do corpo, mente, enfim, né? Ele entende ali a gente como um ser uno. Então, não tem essa separação corpo e mente. E aí, e tem uma coisa. Na época do Vygotsky, a biologia, ela era a biologia do Michurin. O Michurin que vai discutindo e começa as discussões sobre a influência do meio na expressão fenotípica. E aí a gente não tem como não falar de política, né? Porque a gente teve por muito tempo no mundo o muro que dividiu o mundo. E a biologia, ela tem uma influência ideológica gigante, porque é num congresso de biologia que se decide que a genética mendeliana seria o modelo de explicação do desenvolvimento, e aí, mesmo com todas as evidências da epigenética. E aí, isso muda, porque a ideia a epigenética é do leste europeu, e essa ciência não serve para a gente vai discutir essa outra ciência. Então, assim, as influências ideológicas na biologia também são muito grandes, né? Como em todas as ciências. Então, é isso, as ciências não são exatas, a gente tem um debate ideológico em todas as ciências. E por que a gente fala neutras, de... Exato, não são neutras. E por que a gente fala em enfrentar o modelo biomédico? Porque ele é essencialmente, radicalmente, né? Na sua raiz, ele é constituído como um modelo eugênico, para demonstrar que existem aquelas raças superiores, né? Tá tudo incutido aí. Quando eu digo que isso é genética, eu quero dizer que a sua genética, ela é uma genética que produz alguma coisa que vem adoecida, né? Então, tipo assim, tributar isso nesse processo genético é bastante cruel também, né? Então, e isso tem essa relação bastante importante com o meio, mas a interpretação do modelo biomédico, ela é eugênica. Então, não tem como a gente não discutir também um debate que é político dentro das ciências, né? Se a gente não encara isso, a gente não está fazendo ciência. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a perceber
essas influências. E agora, né, aqui anos 2000, alguns estudos já vão mostrando a plasticidade cerebral, a reconstituição dos neurônios, né? Aquela ideia de que o cérebro funciona só 10% é deixada de lado. Isso o Luria já discutia na década de 60, sim, né? Ali desde a década de 30. Então, essa coisa do cérebro funciona pelo estímulo externo, né? O Luria vai dizer, olha, é isso, o Pavlov já mostrou isso, o Bekhterev já mostrou, o Sechenov já mostrou, mas para os seres humanos tem um elemento diferente, que é o sentido. Aí ele muda, e aí ele vai demonstrando... É a busca do sentido, né? A busca do sentido. E não só a busca do sentido, mas como a gente dá sentido para aquela experiência. Sim. Né? E aí isso, e aí aí aquela emoção que, enquanto reações fisiológicas pode ser de medo ou de paixão, a gente denomina, e aí se a gente denominar paixão, ela tem um sentido, se a gente denomina medo, ela tem outro. E aí ele diz, é isso que promove esse funcionamento, inclusive neuroquímico do cérebro, né? É essa vivência. E o sentido é cultural. Então, a gente está caminhando aí para entender que esse processo de desenvolvimento dos sintomas delirantes, por exemplo, tem a ver com a vivência e tem a ver com a sociabilidade, né? Com aquelas experiências que a pessoa vivencia na sociabilidade. E aí você vai... Então, há algumas teorias que vão dizer assim, a esquizofrenia é culpa do sistema dopaminérgico, a pessoa libera mais dopamina. Mas por que ela libera mais dopamina? A dopamina não libera do nada, né? Alguma coisa acontece. Além de que não existe nenhuma pesquisa que prove isso. Exato. Né? Na verdade, o que a gente tem, a pesquisa é ao contrário. São pesquisas que mostram que as substâncias psicoativas liberam mais dopamina ou mais serotonina, ou diminui a recaptação de dopamina, enfim, altera a quantidade de neurotransmissor. Né? Daí a dizer que, quer dizer, e o que você sabe é, algumas dessas mudanças mudam, lógico, os modos de se portar ou se descomportar, os modos de agir e reagir, né? Vai mudar, porque você está sob efeito de uma substância química, uma substância psicoativa que vem em níveis muito mais altos do que o fisiológico. Né? Sim. Agora, daí a dizer que a esquizofrenia é por causa disso, isso é uma elucubração absurda e que fica como algo absolutamente comprovado e não tem nenhuma pesquisa, né, sobre isso. Tem como se você reduz... Fala, pode falar. Não, tem uma autora que usa ela define isso de um modo que eu acho lindo, que ela diz que fazer essa lógica de que, então, você tem o TDAH é porque a recaptação de dopamina está muito alta, então, né, e que então a depressão é por falta de serotonina, né, ou a esquizofrenia, enfim, ela diz que essa lógica é como você dizer que a pessoa está com febre porque ela está com falta de dipirona no corpo. Exatamente. É essa a lógica, né? Quer dizer, não tem nenhuma comprovação, é uma elucubração que só atrapalhou muito e ainda atrapalha, né? Porque então fica uma comprovação biológica de algo que é irreal, é construído pelo lobby da indústria farmacêutica, sem dúvida, e das associações de psiquiatras, né? Exato, porque daí se isso é uma coisa biológica, que é genética, que não tem cura, quando isso começa a se manifestar, qual a única alternativa? Medicação. Como se todas as experiências... Aí isso é jogado para debaixo do tapete, né? As experiências dos ouvidores de vozes. Os ouvidores de voz é uma experiência incrível, que vai mudando o sentido das vozes para aquelas pessoas. As vozes que antes eram tratadas como doença podem ser tratadas como uma manifestação possível dessa pessoa. E quando ela muda o sentido, a relação com que ela tem com as vozes muda e ela passa a ter uma outra relação. A gente está com um grupo de ouvidores de vozes aqui e está sendo muito interessante, porque as pessoas vêm com esse discurso do que as vozes são sintoma de uma doença e que isso é ruim. Porque, né, a gente aprende que ficar doente é ruim. E a gente vai quebrando esse conceito e fazendo eles falarem mais dessas vozes. E a gente está notando que eles estão mudando
essa coisa disso aqui é ruim para algo que isso aqui é possível e qualquer pessoa pode manifestar e talvez eu não precise ter uma relação ruim com essas vozes. E aí esse processo está bastante interessante de acompanhar no estágio aqui que eu oriento, porque é isso, assim, as pessoas chegam com um discurso tão médico, tão organizado, e a gente vai quebrando isso e tratando isso de uma forma muito tranquila e acolhendo, que ele vira um lugar melhor para a pessoa, né? Ela começa a lidar com isso assim, então isso aqui quer dizer que eu não preciso ficar lidando com isso desse jeito, como uma coisa sempre negativa, né? E aí a gente vai discutindo isso ao longo dos grupos, das sessões do grupo, né? E só lembrando, né, que é exatamente esse estigma, né, em cima dos ouvidores de vozes é que fez com que muitos seguidores de religiões de matriz africana, né, com mediunidade, fossem encarcerados em manicômios. Né? E ainda hoje, né, são como colocados eu sempre chamo digo que precisa dar o nome certo, né, de não comunidade antiterapêutica. Né? Vamos parar de dar o nome bonitinho. É não comunidade, porque não é comunidade, e não é terapêutica. Pelo contrário, é antiterapêutica. E isso continua até hoje, né, Vanessa? Essa discussão sobre pessoas que falam sozinhas, pessoas que ouvem vozes, pessoas que desenham, que enxergam, né? Aquilo que eu não consigo explicar, eu catalogo no DSM. É mais ou menos isso, né? Ou no CID. Ou no CID. A gente tem uma experiência aqui, por exemplo, de um jovem, de um grupo de ouvidores de vozes, que ele tinha uma relação muito ruim com as vozes dele. E ele conheceu um outro jovem no grupo que tinha uma relação muito boa com as vozes. E para ele ficou assim, nossa, como é possível? Aí e o outro dizia, elas são minhas companheiras, não sei o quê. E aí tinha essa discussão. E aí ele olhou isso como uma alternativa possível, né? E aí quando ele começa a assumir isso como uma característica dele, ele tinha vergonha de contar para os amigos, né? Ele tinha vergonha de dizer que ia no CAPES. E aí ele assume isso como uma experiência possível e ok, e validada ali naquele grupo social, né, do CAPES e em outros grupos, ele começa a deixar de ter vergonha. E aí, quando ele começa a contar para os amigos que ele ouve voz, vira uma brincadeira, como se ele tivesse um, tipo, entre aspas, né, um superpoder. Sim. E fica assim, o que sua voz tá falando agora? Tá lá ele conversando com a voz dele. Tipo, ficou uma coisa normalizada, né? Eu acho que virou uma coisa comum e deixa de ser aquela coisa estranha, esquisita. O que é isso, né? Essa coisa que vai... Que quando mais estranho quanto mais a gente... É o estigma mesmo, causa, né? Exato, estigma, mas né? É a marca exatamente. a ferro e fogo, né? É do isso resto mesmo. da vida. Né? E aí você vai ressignificando. A gente tem estudos, por exemplo, que vão mostrando que como a experiência e a introdução nas religiões de matriz africana, por exemplo, ou em religiões que valorizam esse lugar do ouvir alguma voz como algo divino, né, ou como uma experiência ali místico-religiosa, isso redime sintoma. Então a pessoa passa a tratar isso como uma coisa comum, né, e não extraordinária. Sim. E que tem um sentido social para ela dentro daquela religião que é bom. E aí ela vai também redimindo uma série de outras coisas, como irritabilidade, né? Várias coisas. Então, não é incomum, por exemplo, a gente ouvir histórias de ouvidores de vozes que quando começam a fazer uso da medicação deprimem, porque param de ouvir as vozes. E toda vez que eu conto isso, alguém conta uma história que conhece alguém que acontece isso. Porque as pessoas acostumam com aquela companhia, né? Quando as vozes também falam coisas boas e tal. E quando elas falam coisas ruins, a gente pode mediar essa relação. A gente, né, como profissional ali da saúde, pode mediar essa relação, né? E dá muito certo. E eu acho que é isso, né? Quando o Luria fala que o sentido, quando a gente muda o sentido da experiência, a gente muda a relação com aquela experiência, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Então, inclusive de diminuir crise, da gente ter uma série de... Enfim, acho que os ouvidores de voz, para mim, é um exemplo incrível de como a gente pode olhar para essa teoria e pensar ela na prática, né?
me referindo à teoria do Lurie, pensando ela na prática, né? Constitui a minha territorialidade, né? Eu tenho um lugar, né? Eu sou reconhecido, isso me conecta, né? Dá a minha identidade e deixa de ser um estigma. Né? Exatamente. O que é fundamental, né? Porque Tanto... a saúde mental é o campo dos estigmas, né? Exatamente. E Que é quando a gente algo que percebe que esse processo e quando a gente percebe que esse processo é passível de mudança, com uma experiência simples, né? Você olha e fala, então, peraí, eu não preciso ficar tomando medicação, eu posso desenvolver outra forma? Pode, né? A história do TDAH é tipo isso. Você tem ali as crianças, hoje elas estão ligadas numa experiência que é olhar para uma tela muito pequena, sem ter muita atenção ao que está acontecendo à sua volta e, ao mesmo tempo, prestando atenção e respondendo sem direcionar o olhar. E aí vai essa interação, né, olho no olho, ela é aprendida. A gente tem experiências aí da psicanálise que contam que quando a criança não tem esse contato, desde que nasce, de ser estimulada, ela não consegue nem se alimentar desde pequena, né? A psicanálise conta isso para a gente há muito tempo. Então, assim, esse processo de estímulo, estímulo com outra pessoa, não é com a máquina, acho que tem que estar bastante claro, né? Com os cuidadores ali, ele é fundamental para esse processo de desenvolvimento. E a criança que está na tela, né, ela está prestando muita atenção, né? Quando dizem que ela está no mundo da lua, né, eu sempre digo que ela está no mundo da lua, mas prestando muita atenção. Não tem déficit de atenção, né? É que o mundo da lua está mais acolhedor do que este mundo da Terra para ela, né? Mas déficit de atenção não tem, porque ela está prestando atenção lá. Né? Então, acho que é bem essa questão, como você estava encaminhando, de como esse modelo biomédico, que é a base do biopoder, né, Vanessa? Que vai ser. Né? Quer dizer, o modelo em si, ok, é um modelo teórico, né? Mas ele é o alicerce do biopoder, que é disso tudo que a gente está falando. Né? E ele precisa patologizar. Né? Porque se ele descontextualiza e naturaliza, você patologiza, porque aí você justifica tudo, e isenta todos de responsabilidade. Então, agora eu joguei a bola para você, de novo. Mas é isso. A gente, eu faço essa discussão e falo, olha, tá, a gente já falou de política, agora a gente precisa falar de economia. Por que isso é necessário? Porque a indústria farmacêutica representa nos Estados Unidos 1/3 da economia toda norte-americana. A distribuição de medicamento dos laboratórios farmacêuticos norte-americanos representa 48% do medicamento consumido no mundo. Em segundo lugar, vem a China com 12% do medicamento. Então, assim, me parece que tem uma máquina muito interessada em manter uma grande potência econômica e que a indústria farmacêutica movimenta essa máquina e a gente precisa falar disso com toda certeza. Né? A gente precisa dizer como que essas substâncias criadas pelos laboratórios e vendidas para a gente como medicação, elas têm impacto, elas têm consequência, tanto para quem ingere, quanto social e economicamente, né? Então, quando você está falando do biopoder, é isso, eles estão, a lógica, então, tudo parece uma máquina muito bem engendrada, né? O modelo biomédico que alimenta essa lógica de saúde em contraponto à doença, que precisa de cura, e se não tem cura, eu cronifico esse adoecimento e a pessoa toma remédio para a vida inteira e eu sustento uma indústria pela vida inteira, né? É basicamente isso. Então, e aí é essa indústria que sustenta, né, uma das maiores economias do mundo, que exerce um poder imperialista sobre a América Latina, por exemplo. Então, tudo Simples muito engendrado, assim. Né? Simples assim. Simples assim. Sim, e a indústria farmacêutica, junto com a indústria bélica, e que, na verdade, são duas facetas do mesmo holding empresarial, é a grande fonte de renda dos impérios. Né? Acho que isso a gente precisa ter, por isso que é tão
E quando está para vencer a patente, eles põem um átomo de hidrogênio a mais e é uma inovação com uma nova patente. Mudou o hidrogênio. Né? Exato. Mas acho que veja, acho que isso que você estava falando, o TDAH, acho que é um exemplo modelar disso, né? Porque até pouco tempo, o diagnóstico de TDAH e o tratamento, né? Eu não chamo de tratamento, porque tratamento é quando a gente está tratando, cuidando, e aí não é o caso, né? Mas o uso de substâncias psicoestimulantes, a Ritalina, o Concerta, o Vyvanse, era até 18 anos, aí era retirado, né? Porque não tinha mais sentido continuar. Até que, mas espera aí, nós vamos perder esse lucro com todo esse monte de gente? Aí se descobriu, se inventou, né, que adultos também têm TDAH e precisam ser diagnosticados e receber a substância. E aí é aquela coisa doida, né, Vanessa? Se você pega um cara tá terminando a universidade, ou até já terminou a universidade, é uma vida profissional e que, de repente, ele descobre que tem TDAH e isso justifica tudo na vida dele. Esse diagnóstico lhe dá... Mudou o quê, cara? Você fez tudo isso, você conquistou, você fez. E agora você vem dizer que o que você vai conquistar daqui para frente não é você, é a Ritalina que vai conquistar para você? Sim. Ouça Rita Lee, né, que é bem melhor, mais saudável. Né? Mas mais Rita Lee, menos Ritalina. É bem a ganância da indústria farmacêutica e das associações médicas. Vamos ter bastante explicitado isso. Né? É muita ganância. Exato. E aí você pega e faz um diagnóstico desses numa pessoa. Oi, qual a justificativa? Né? É absolutamente sem sentido, né? O cara foi bem... Não, eu costumo dizer que é assim, né? A gente tem ouvido diagnósticos cada vez mais precoces de TDAH e que a ideia da precocidade do diagnóstico, né, também é uma coisa da medicina. Mas, assim, você vai diagnosticar TDAH numa criança de 2, 3 anos... Mas se você olhar o que é dito pelos que defendem, não pode ser diagnosticado antes dos 6 anos. Exatamente. E muito menos usar substância psicoativa. Né? Exatamente, mas é isso que eu ia falar. Porque daí, por exemplo, lá nos 2, 3, 4, 5 anos, a atenção não desenvolveu mesmo, gente. Se a gente está falando que o processo de desenvolvimento de todas as funções cerebrais, ele é cronogênico, né? E ele é dessa interação, a atenção, ela tem um desenvolvimento outro tipo, melhor, né? em outra fase. Tipo. É outro tipo de atenção. Exato. Que a gente não, a gente não consegue ver, né? Exato, e eu acho que tem essa noção de que a atenção, que a gente está chamando de atenção, é a atenção do adulto. Então, a criança de 2 anos não tem a atenção de um adulto, óbvio. Ainda bem. Porque ela não desenvolveu, ainda bem. Ela ainda bem, no né? processo dela de desenvolvimento. A gente ficaria muito preocupado se ela tivesse, né? Exatamente. Porque aí ela não era madura, né? Ela tinha apodrecido antes da hora. Que não é para ter, né? Então, porque essa atenção do adulto, ela limita, né? Ela é limitante. A criança, na verdade, é um radar, né? Pegando o mundo. Né? E precisa ser assim. Né? A atenção focal, por exemplo, né? A atenção consciente, a gente desenvolve ali nos 6, 7 anos, né? A partir do processo todo de desenvolvimento. Então, você chamar uma criança antes disso com TDAH para quem, né? Em relação a qual atenção? Porque se a gente está falando da atenção do adulto ou da criança de 8 anos, de fato, a criança de 2 vai ter TDAH porque ela não desenvolveu aquela atenção daquele jeito. Ela ainda tem um período para percorrer, né? Então, acho que ela não tem TDAH, né? Ela vai ser enquadrada numa etiqueta, né? Exato. E vai receber uma etiqueta para o resto da vida. E que é uma dó, porque a gente está falando de um processo de desenvolvimento, de possibilidade de continuar desenvolvendo, e que se entra a medicação, você promove um curto-circuito nesse desenvolvimento neurofuncional da criança.
né? E aí vai ser um outro modelo de desenvolvimento, obviamente, né? Porque você está ali com uma substância interagindo para que ela tenha um desenvolvimento, sei lá, né? Que não é apropriado naquela idade ainda. Então, Aí acho que sim, essa inadequado, né? Aí inadequado e é prejudicial. aí. Exato. Então, eu tenho uma preocupação, né, muito, muito grande, assim, porque isso avança de um lugar que é desesperador. Eu faço, por exemplo, falas hoje com o pessoal da licenciatura na universidade, eles falam, não, mas tem casos que a criança vai tomar o remédio e ok, gente, vocês estão na licenciatura, vocês vão estar nesse ensino fundamental. O instrumento de aprendizagem, ele é o maior promotor de desenvolvimento da criança. Se a gente não tomar isso para a gente como uma responsabilidade, que ensinar não é só enfiar conteúdo na lousa, mas é promover desenvolvimento, a gente também está se isentando dessa responsabilidade, porque daí os alunos que já estão se formando vão pensando, estão se formando professor de geografia, história, eu estou aqui só para ensinar história, mas esse processo ele é um processo de desenvolvimento para a criança, né? A aprendizagem puxa o desenvolvimento. Então, a educação ela precisa ser tratada também como isso, não de forma conteudista, mas de uma forma que faça sentido e que promova esse processo de desenvolvimento para a criança. Ninguém aprende uma coisa, tipo, a gente gosta de aprender coisa que a gente vê sentido, né? Que a gente vai despertando a curiosidade. É uma idade ótima, né? A infância, para despertar a curiosidade de aprender. E isso promove desenvolvimento. E vai promover o desenvolvimento da atenção. E se aquela criança não tinha uma atenção desenvolvida adequadamente para aquela idade até aquele momento, esse processo é passível de desenvolvimento até na idade adulta. O cérebro não para de se desenvolver, né? A gente precisa também olhar para isso, pensar sobre isso, porque até a idade adulta, a velhice são fases de desenvolvimento, né? Então a gente precisa olhar para isso, porque, como eu disse o Vigotes, que o cérebro é plástico e a gente vai sendo vai desenvolvendo a partir dessa relação que a gente tem com o meio, com as pessoas, né, com os instrumentos novos que vão sendo criados, enfim. Então, Sim, isso eu estou a falando. gente não está pronto, acabado, né? Está sempre Exato, aprendendo e sempre desenvolvendo. Sempre estamos exato. em processo de aprendizagem e desenvolvimento, independente da Sim. idade. Né? E isso vale para todas as funções psicológicas, né? Para atenção, memória, percepção, para Sim. todas as atenções que funcionam em conjunto para a gente estar aqui hoje discutindo, enfim, né? Para esse processo que é o processo de estado de consciência que a gente atua no mundo, né? Então, todas as funções atuam ao mesmo tempo. Então é isso. Isso tudo é um processo de desenvolvimento histórico, né? Ao longo da vida das pessoas, que tem a ver com a sociabilidade, com as novas ferramentas que a gente cria para as interações, para o trabalho, e tem a ver com a forma de produção da vida, né? Então, produção e reprodução da vida. Então, é isso, é nesse lugar aí que a gente está falando de desenvolvimento. E é daí também que a gente precisa pensar, por exemplo, quando a medicina tributa a causas genéticas quadros tão complexos como a esquizofrenia, por exemplo. Né? A esquizofrenia, a gente tem estudos que vão apontando, por exemplo, como a incidência do diagnóstico é maior, por exemplo, na população negra norte-americana. Por quê? Porque é uma população historicamente Sim. negligenciada, com condições de higiene, de saúde, de saneamento, que vive De sob um violência. estresse de violência, exatamente, violência do Estado, da polícia, que vive esse estresse diariamente, que não é diferente da periferia do Brasil, né? Não é à toa, por exemplo, que grande parte de mulheres que sofrem violência doméstica desenvolvem, podem vir a desenvolver esquizofrenia, né? A gente tem um estudo na USP que mostra que 1/3 da população que desenvolve esquizofrenia tem uma renda média familiar de até um salário mínimo. Isso não é à toa, né? 1/3 é muita coisa, sabe? Então, Sim. é disso que a gente está falando, de como essas condições todas são. E aí eu não estou dizendo que são essas condições que determinam, mas que na interação da vida daquela pessoa podem promover esse processo e esse quadro de adoecimento grave, que é ou grave, ou não grave, mas complexo, né? Porque eu acho que é um quadro bastante complexo, que é a esquizofrenia. Então, não dá para reduzir ao biológico e dizer, olha, não tem jeito, e aí você reduz ao biológico. Reduzir ao biológico também é medicar, Sim. porque daí, então a gente vai agir na biologia do que causa esse fenômeno.
né? E não nas relações que causam esse fenômeno. Eu acho que isso também é uma questão, né, que a gente vem discutindo bastante. Porque às vezes tem relações que continuam promovendo o processo de agravo do quadro. E aí a gente precisa lidar com isso. E aí eu preciso usar o exemplo da política brasileira de saúde mental, né? Que Acho tanta ótimo. gente discute, ano que vem vai fazer 25 anos da lei, e a RAPS vai fazer 15 anos. E ali Sim. tem coisas que são fundamentais, como, por exemplo, a necessidade do acompanhamento dessas pessoas em grupo, né? E aí você vai compartilhando experiência e vai tornando essa experiência comum, e a necessidade do acompanhamento dos familiares, porque daí você aprende a lidar com essa situação de forma que não seja mais ansiogênica e gere mais, né, mais casos, mais em sofrimento. Liberdade, né? E em liberdade. É liberdade. Longe das comunidades terapêuticas, Sempre. E em liberdade, inclusive, da medicação, porque a medicação me parece hoje um outro processo de aprisionamento, né? É muito comum a gente ouvir os médicos dizendo, a esquizofrenia é igual diabetes, você tem que tomar remédio para a vida inteira. Sim. E não é assim. É um manicômio com paredes químicas, né? Exato. É por aí. Então, acho que a luta antimanicomial, ela é despatologizante, porque transforma essa experiência no processo comum e olha para a raiz desse sofrimento, tentando e a raiz dele para conseguir promover um processo de cuidado, bem-estar e melhoria das condições de vida. A luta antimanicomial é antimedicalizante, porque a gente sabe que no contexto familiar, mas no contexto da sociabilidade, a gente consegue promover um espaço, né, de vivência que seja mais saudável e que que ajude a pessoa a não manifestar tantos os sintomas, ou seja, ajuda ela a redimir os sintomas, dar outros sentidos para os seus sintomas. E ela é anti-comunidades terapêuticas, né? A gente tem que, com toda certeza, porque as comunidades terapêuticas têm se constituído como novo manicômio, com esse nome, comunidade terapêutica, que parece alguma coisa melhor do que o manicômio e não é, né? Tá aí ligado a trabalho análogo à escravidão, a formas de tortura, e a gente precisa enfrentar isso, né? Além do que, as clínicas particulares. A gente vive um contexto de avanço de clínicas de internação particulares com prescrição de eletroconvulsoterapia, como se a eletroconvulsoterapia fosse uma grande novidade da medicina, que não como instrumento de tortura, que sempre foi, mas hoje eles dizem, não, a gente bota anestesia e a pessoa nem sente. Mas como se isso não fosse causar um problema, de fato, de desenvolvimento neurofuncional para aquela pessoa, porque ela teve ali um apagão das suas funções, e até que isso retorne e volte a funcionar na sua plena capacidade, a gente vai tendo aí vários agravos, né? Não é um disco rígido de computador, né? Que você pode resetar e começar do zero. Não é, né? Você vai danificar, vai lesar, sim. Inclusive, exatamente. Anatomicamente, né? E também emocionalmente. É isso. Então não dá para banalizar, né? Não dá para a gente descansar. A gente que é militante, né, tem um minuto de paz. Pois é. A gente não pode também perder a história, né? Como que a gente constitui um enfrentamento em relação a esses métodos de tortura? Porque historicamente foram usados como método de tortura, seguem sendo usados como método de tortura, e nesse processo de agora a gente é mais higiênico, né? Um método de tortura higienizado, como se fosse possível, né? Daqui a pouco a gente vai estar achando ok a pessoa ser, não, ela está aqui apanhando da polícia, mas eles estão limpando o sangue. Não é assim, né, que funciona. E, esse processo, ele é um processo de violência e que a gente tem que encarar como um processo de violência e que está sendo cada vez mais banalizado, e hoje eu vejo muito financiado pela medicina particular, né? As clínicas, tanto as comunidades terapêuticas, são basicamente todas, né, não são todas privadas, sejam como instituições, organizações sociais, ONGs, não tem comunidade terapêutica diretamente ligada ao SUS, né? Elas são sempre credenciadas e são particulares, então. E recebendo verbas públicas. Recebendo verba pública. Muitas verbas públicas.
farmacêuticas, muita grana. Muito dinheiro, né? E essa forma de medicalização e de tratamento que o setor privado também tem feito, que é a constituição das clínicas psiquiátricas particulares, né, com modelos manicomiais explícitos. Então, isso é uma afronta à Lei 10.216, né? Então, é isso. Acho que a nossa luta aqui, ela é constante de pensar, por exemplo, enquanto o dinheiro vai para as comunidades terapêuticas, falta investimento nos CAPs, né? Falta aumento dos CAPs, falta investimento nas equipes, falta... Eu vivo num estado que hoje tem um CAPS 3 no estado, um CAPS 3 habilitado, no estado inteiro, né? A capital do estado não tem um CAPS 3. Isso faz uma grande diferença na contenção de crise, na atenção à saúde como um todo, né? Então, é disso que a gente precisa pensar, é nesse lugar que a gente precisa pensar. Enquanto a gente vai discutir qual o preço da medicação psiquiátrica, não, olha, se a gente investe aqui nesse processo que a gente já tem como modelo, que é um modelo exemplo para o mundo, né? A gente consegue ter um avanço de melhoria de sintomas. Mas a indústria está ali fomentando e querendo crescer em cima da gente, né? Em cima das custas da nossa saúde, porque aí sim promove adoecimento, né? As comunidades terapêuticas, a medicalização, enfim. Parece que as coisas foram cada vez mais banalizadas. É impressionante como a medicação... há 10 anos atrás, eu trabalhava no SUS. E a gente tinha medicação que eram medicações, assim, muito cuidadosas de prescrição, né? Você via os psiquiatras, as psiquiatras com muito cuidado na prescrição. Hoje, está muito banalizado, assim. Sim. A pessoa tem uma reclamação de insônia, ela tranquilamente sai com uma quetiapina de receita, e era uma medicação menos utilizada e só para casos mais complexos, né? É impressionante. Eu vivo... Não, assusta, assim, sim, assusta. É bem assustador, sim. Vanessa, não sei se você tem algo mais, não tenho como agradecer, maravilhosa, a gente precisa continuar. Eu só queria contar para os nossos, para quem está nos ouvindo, que se interessem, né, e desejem participar dessa luta, porque é uma luta, sim, né, que tem a Abrasme, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, em que a gente se associa, e que está sempre fazendo discussões, eventos, publicações, né? E é uma associação de vanguarda na luta pelo cuidado em liberdade contra manicômios, né? Então, tem a Abrasme e tem o Despatologiza, né? Quem quiser participar do Despatologiza, a Abrasme está lá no site, a Vanessa é a diretora de comunicações, e para se associar é direto no site, né, Vanessa? É direto no site. Tem lá a área do associado e associe-se. Eu recomendo aos nossos ouvintes que se associem, porque vale a pena, né? É importante a gente ter entidades fortes, né? E quem quiser participar das reuniões do Despatologiza é só mandar o seu pedido de inclusão na lista das reuniões virtuais para despatologiza.campinas@gmail.com, dizendo que quer participar, e aí recebe os convites. Anessa, não sei se você tem algo mais que você queira dizer, eu só posso agradecer, em meu nome, em nome do Despatologiza, a sua generosidade, a sua contribuição, a sua riqueza aqui dessa fala, né? E não sei se você tem algo mais que você queira dizer, mas eu só posso te agradecer. Imagina, obrigada. Eu que agradeço, porque, nossa, é um prazer. Eu já falei isso pessoalmente, né? Você e Cecília são minhas referências, então tá aqui hoje fazendo essa conversa é referência de pesquisa desde a graduação, então tá aqui hoje fazendo essa conversa com você é um prazer imenso. Agradeço o espaço e eu espero que a gente possa fomentar nos meios de comunicação também espaços que a gente possa trazer essas discussões mais críticas, né? Sobre saúde mental e tentar fazer esse enfrentamento. Hoje a gente tem, vou trazer, né, a gente, nessa perspectiva, a gente tem um laboratório de teoria histórico-cultural que chama LabTHC, ele é laboratório de teoria histórico-cultural, e que a gente vem tentando aí driblar os algoritmos, as redes sociais,
fazendo um diálogo e um debate, né, despatologizante e que vai quebrando um pouco aí dessa lógica da medicalização, né, e fazendo o enfrentamento do modelo biomédico, porque eu acho que as redes sociais é esse espaço também de luta, de enfrentamento e disputa contra esse modelo que é eugênico, higienista, né, e que já serviu de base justificativa científica para tantas formas de genocídio e tortura, e que eu acho que a gente não pode mais permitir isso. Então, só tenho a agradecer, obrigada, e dizer que acho que é isso, né? O intuito da minha pesquisa, ele foi sempre olhando para esse lugar, que é esse lugar que eu ocupo, que é de trabalhadora de saúde mental, de quem teve muito contato, né, com as pessoas usuárias do SUS, de pesquisadora hoje na universidade, mas que nunca deixei de ser militante, porque eu tenho noção e confiança no trabalho que a gente faz, que não é um trabalho que a gente achismo, né? É um trabalho baseado em evidências e que vão demonstrando a melhoria de vida para as pessoas. Eu acho que esse é o nosso ponto, né? A melhoria de vida das pessoas. Eu me preocupo com como chega lá na ponta. E se a gente conseguir isso, acho que é fundamental. E um espaço como esse aqui é fundamental para quem é trabalhadora, para quem é usuário, para quem é pesquisadora. Acho que. E obrigada por vocês terem esse espaço, porque eu adoro. Sou ouvinte do podcast, e sempre que eu tenho alguma coisa, eu falo, teve aquele podcast do Despatologista, deixa eu lá ouvir o que elas estão falando, né? Então, acho que é isso. Só agradecer mesmo. Obrigada. Nós é que agradecemos, Vanessa. Foi uma honra bem grande ter você aqui com a gente. Obrigada. E vamos voltar, né? Teremos outras vezes para a gente estar conversando. Obrigada. Obrigada.